eu vou convidar aqui, trouxe uma colinha, né? Gostaria de chamar aqui a Raquel. A Raquel Ioc é economista pela FGV Rio, possui vasto conhecimento em programação, automação e otimização, atua na Intelligent Capital como Head de Tecnologia e Economia, foi, então, a responsável pelo desenvolvimento do software de otimização de carteira Ótimo, que foi apresentado anteriormente, que utilizamos na gestão para controle de gestão. No que se refere à certificação de investimentos, a Raquel possui a certificação CGA, CGE, que são as certificações de gestão de investimento, e pela sua característica de estar sempre estudando, está próximo de obter a certificação CQF, que é de análise quantitativa. Certificação esta que menos de 100 pessoas no Brasil atualmente possuem. Raquel adora matemática e geopolítica, gosta de pedalar e é praticante de Aikido. Gosta de observar pássaros e o curioso que já teve uma colmeia de abelha no seu apartamento. E por sorte, essa parte ela não sabia, e por sorte dela, é minha irmã mais nova. Bom, gente, obrigada por vocês estarem aqui. Sei que está tarde, sei que vocês estão cansados, então eu vou valorizar bastante o tempo de vocês. Minha parte vai ser bem rápida. Então, a gente vai dar uma pincelada assim, sobre economia. Então, a minha ideia é montar com vocês essa tabelinha que vocês estão vendo, rapidamente, para poder indicar mais ou menos a posição que a gente está no momento atual. Como ele falou, a gente não vai saber sempre a posição exata, mas vai falar, a gente está mais próximo do topo, a gente está mais próximo do vale, a gente está numa situação que está um pouco indefinida. Tudo que a gente vai apresentar aqui são gráficos ilustrativos, conversar com vocês sobre a posição. A análise econômica é sempre uma análise de conjuntura. Então, nada aqui que olhou esse gráfico e é isso, né? Os gráficos são ilustrativos para valorizar o tempo de vocês, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre o crescimento do PIB, taxa de juros, spread de juros, performance recente e valuation. Então, a partezinha de lá, da direita, indica um vale no ciclo de mercado. A parte do meio indica mais ou menos, a gente não tem recursos claros para dizer onde mais provavelmente estaria. E a parte para a esquerda, para mim, seria o topo, né? Mais próximo do topo. Então, a gente vai começar com o crescimento econômico, crescimento do PIB. Então, esse primeiro gráfico, ele ilustra o crescimento do PIB nos últimos anos. Então, a ideia é dar um panorama assim, de como foi o crescimento. A média está por aqui. O crescimento em 2024 foi em torno de 3,5%. Essa é a estimativa até o momento, né? Demora um pouquinho para a gente saber exatamente onde é que estava, e às vezes ainda tem revisões, né? Alguns estimam em torno de 3,7%, se eu não me engano, o FMI. Exatamente, o FMI está dizendo em torno de 3,7%. Está aqui em torno de 3,5%, a projeção para o ano que vem já é cair para em torno de 2%. Tá? Ele veio numa ascendente nos 2 anos anteriores, meio que um pico aqui em 2024, e a previsão é começar a cair a partir de 2025. Né? Então, uma certa indicação que a gente provavelmente está mais próximo do topo, nesse exato momento, né, em janeiro. Possivelmente, no final do ano, esteja já caindo. Mas isso é suficiente para dizer se a gente está no topo, ou perto do topo? Não, né? Olhar a média, olhar só passado recente, né? Então, os economistas têm uma métrica um pouco mais acurada para olhar para isso, né? Então, eu vou introduzir para vocês, muito rapidamente, também valorizando o tempo de vocês, a ideia de PIB potencial, né? O PIB potencial, ele tenta traduzir o que o país é capaz de produzir, né? E você pode, às vezes, produzir acima da sua capacidade ou abaixo da sua capacidade. Mas existe ali uma capacidade estimável que você pode produzir, né? E a distância entre o que você, de fato, produziu e o que você tinha de capacidade, a gente chama de hiato do PIB. Então, se esse hiato for positivo, você está produzindo acima da sua capacidade. Se o hiato for negativo, você está produzindo abaixo da sua capacidade, tá bom? Então, vamos olhar um pouquinho o hiato do PIB nos últimos anos. A partir do primeiro trimestre de 2023, o hiato do PIB positivo segue sendo crescente. No terceiro trimestre de 2024, a gente vê um hiato do PIB em torno de 4%. Ou seja, a gente está produzindo acima da nossa capacidade, mais ou menos em 4%. Aí vocês vão perguntar também, pô, mas isso, quanto é isso?
Isso é grande, isso é baixo, isso é... Como é que isso está, né? Usando aqui um pouquinho as próprias palavras do pesquisador que fez esses dados, que inclusive é de Niterói, eu considero, é do IBRE, ele disse, olha, esse é o maior hiato positivo dos últimos 30 anos. Então, um hiato positivo, bem positivo, e a gente está trabalhando bastante acima da nossa capacidade. O que isso gera como um terceiro sintoma, né? Se você está trabalhando muito acima da sua capacidade, a sua economia, da mesma forma que um fio elétrico, né? Se você bota mais corrente que ele foi projetado para, ele começa a esquentar, ele começa a aquecer, né? Então, isso aí demonstra que a nossa economia muito provavelmente está começando a superaquecer. O hiato do PIB muito positivo, de forma consistente, mostra que a economia provavelmente está num momento de superaquecimento. E o último sintoma disso é uma inflação persistente, uma inflação que é difícil de controlar, que começa a ficar desancorada, se ele fica assim por muito tempo. Então, a última ata do Copom fala um pouco sobre isso, que vetores inflacionários estão se intensificando. Claro, inflação é um resultado de N componentes, mas um deles pode ser o crescimento aquecido demais, né, muito acima da capacidade. Tá? Então, por causa disso, a gente entende que o crescimento do PIB, olhando aqui para a nossa tabelinha de ciclo do mercado, muito provavelmente está aqui no topo. Né? Está no topo do que seria o ciclo de mercado se a gente usasse só esse fator para a gente olhar. Então, cada um deles, a gente vai olhar o fator de forma independente, né? Vai falar, bom, esse fator indica para que parte do ciclo de mercado. Tá? Então, independentemente, esse aqui está indicando um topo no ciclo de crescimento. O próximo fator que a gente vai analisar é a taxa de juros. E a gente vai ver aqui a taxa de juros, a Selic acumulada e IPCA 12 meses. Se a gente olha aqui o nível antes da pandemia, 2019 mais ou menos, você tem essa distância aqui, né, de taxa real de juros. Né? Quando a gente olha o nosso cenário agora, a distância já está bem maior. Né? A taxa de juros aqui estava em torno de 12,25. Né? Ontem o Copom já aumentou mais uma vez. E a previsão é que mais um ajuste nessa magnitude aconteça na próxima reunião. Então, estava em 12,5, aumentou para 14,25, para 13,25, e a previsão é que aumente para pelo menos 14,25. O mercado já está começando a precificar uma taxa de 15% até o final do ano. Alguns analistas ainda colocam esse valor um pouco acima. A gente não está tentando descobrir o futuro, mas por aí provavelmente deve ser. A gente tem que olhar também o formato da coisa, né? Então, 15% até o final do ano, 12,25% no ano seguinte, 10% no 10,25% no outro, 10% no seguinte. A gente vê que chegou num topo e a previsão de agora comece a cair. Então, muito provavelmente, a gente está mais próximo do topo nesse ciclo do que do vale nesse ciclo. E os juros, como ele se relaciona com o ciclo de mercado em si, né? Quando os juros estão altos, o mercado em si está desanimado. O mercado não quer pegar emprestado, o mercado não quer ficar investindo, usando esse dinheiro caro. Né? Então, é um sentimento de desânimo. Né? Então, ele puxa esse ciclo de mercado para baixo. Se a gente olhar só a taxa de juros, a gente diria que, para isso, é uma coisa que puxa o ciclo de mercado para baixo. Ele estaria no vale, porque o ciclo da taxa de juros está no topo. Tá? Então, para a taxa de juros, a gente viu o topo. Vamos olhar para a spread de juros. Então, falando rapidamente, assim, grosso modo, sobre o spread de juros, ele seria a distância, né, entre os juros que é praticado para as empresas com relação aos juros que é praticado para o governo. Então, normalmente, se o spread está alto, isso quer dizer que as pessoas estão desconfiadas. Então, eu prefiro não botar nas empresas, eu prefiro botar no governo, porque estou sendo cauteloso. Agora, quando eu estou muito animado, eu olho para o mercado, eu penso que o mercado está indo muito bem, aí, beleza, vou botar nas empresas. Então, o spread vai ficando cada vez menor, conforme as pessoas estão confiantes de botar dinheiro. E vai ficando cada vez maior quando as pessoas estão desconfiadas de botar dinheiro. Né? Então, o spread alto tem a ver com uma desconfiança no mercado, ou seja, um vale no ciclo de mercado. E o spread baixo tem a ver com um pico no ciclo de mercado. Vamos ver como a gente está. Se a gente olhar aqui o histórico, né, esse aqui vem desde 2015,
Esse aqui é os juros praticados para a empresa, esse praticado para o governo. O spread está numa baixa, mas está numa baixa mais próxima do meio. Já teve num patamar muito menor. Então, a gente está olhando isso e entendendo que não há um sinal muito claro. Não dá para dizer, bom, com certeza está no vale, com certeza está no pico. A gente é sempre cauteloso com relação a essas coisas. Então, a gente vai colocar o spread aqui no meio. Tá? Então, não tem um sinal perfeitamente claro, a gente vai colocar no meio. Vamos passar agora para a performance recente. Na performance recente, a gente vai ver primeiro o IBOV ajustado pelo IPCA nos últimos anos. O IPCA tem sido um pouco mais alto, né? Então é importante que faça um pouco desse ajuste para a gente entender se ele está crescendo de forma real ou não. E, assim, olhando de cara para o gráfico, você já consegue ver que ele não andou muito, né? Até os outros gráficos lá que o Ricardo falou, sobre performance e tudo mais, vê que o IBOV está andando um pouco de lado, né? Ou seja, esse indicador aqui já colocaria o IBOV no meio. Não tem sinal nem claro de pico, ou seja, não cresceu para caramba nos últimos anos, também não caiu para caramba nos últimos anos. Está ali, crescendo muito pouquinho, né? Então, ele ficaria ali no meio. Se a gente olhar agora a captação líquida dos fundos de ações, né? Se os fundos de ações estão captando muito, quer dizer que está muito animado, né? Seria um topo. Se eles estão perdendo muito, de forma muito consistente, ou diria, cada vez mais, aí é um sintoma de que a coisa está no vale. Em 2022, ele teve uma queda muito expressiva. Então, se a gente estivesse fazendo essa análise aqui em 2022, eu diria, nossa, é vale com certeza. Está indo para o vale. Está mais próximo do vale. Agora, aqui em 2024, essa queda já não é tão grande. Parece que ele está tentando retornar à média. Então, não fica tão claro se ele está no vale ou se ele está no topo. Então, ele poderia cair mais, ou ele poderia começar a subir. Então, como a gente não tem a certeza absoluta, a gente vai colocar ele também no meio, né? Vamos olhar agora para o valuation, né? O que a gente quer olhar aqui primeiro, né? Existe um índice que a gente chama de índice Buffett, que ele olha o market cap, né, que é basicamente o preço, assim, o somatório do preço, é um market cap total, então é um somatório do preço das empresas listadas com relação ao PIB. Então, você vai saber, assim, elas estão muito valorizadas com relação ao PIB, elas estão pouco valorizadas com relação ao PIB, e o índice está em torno de 40%. Se a gente olhar o histórico, a gente vê que esse 40%, assim, teve uma vez que ficou um período que ficou mais baixo, teve outro período que ficou mais ou menos aqui, e esse é o terceiro período. E a gente está olhando desde os anos 2000, né? Então, e por esse gráfico, você vê que ele está num valuation, está num patamar de valuation baixo. Ou seja, as empresas estão baratas. Olhando também, o gráfico acaba sendo muito parecido, né? Que é um gráfico de preço por lucro. Mesma coisa, se é a média, a gente vê que ele está bem claramente abaixo da média, né? Então, nesse ponto aqui, a gente diria que, muito provavelmente, ele está no vale. Ou seja, eles estão precificando as empresas muito por baixo. Elas estão muito baratas. Então, seriam, como aquela analogia que ele fez, é como se as bolas estivessem mais verdes do que vermelhas. Mas não dá para ter certeza. A gente fala, ó, está próximo. Pode cair um pouquinho mais? Até poderia, mas a gente está mais próximo do vale do que do pico, por exemplo. Então, fazendo um apanhado bem rápido do Brasil, né? A nossa ideia é essa, fazer bem rápido, falar alguns gráficos, falar rapidamente. Juros e valuation apontam para a base do ciclo de mercado. O crescimento do PIB já dá sinais de superaquecimento. Spread e performance não dão sinais muito claros, né? Então, acaba que no Brasil a gente ficou meio que no meio termo. É um meio termo para baixo, né? Tem dois indicadores indicando para baixo, dois no meio termo, um aqui de superaquecimento, que pode ser retardatário, né? Agora, vamos analisar rapidamente. Então, enfatizando muito rapidamente, a gente já falou dos outros com vários slides. Eu vou falar desse aqui bem rápido, a gente vai completando essa tabela daqui. Estados Unidos, a gente já falou sobre hiato do PIB, né? Nos Estados Unidos, o hiato do PIB está bem alto, níveis comparáveis ali de um pouco antes da bolha do dot-com, né? Então, esse aqui foi um pouquinho antes da bolha do dot-com, esse aqui foi um pouquinho antes da crise de 2008, e a gente está nessa situação aqui de hiato do PIB nos Estados Unidos, ou seja, sinais de superaquecimento, né? Então, a gente marca aqui no topo da curva. Com relação a juros reais, tá? Se a gente olhar o passado recente, né, nem tão recente, né, pelo menos 15 anos para trás, ele está no topo
do ciclo de juros, né? Então, estaria no vale do ciclo de mercado. Mas, quando você pode ver, olhando um horizonte mais longo ainda, e também, como eu falei, esses gráficos são representativos, então tem todos outros fatores que são importantes. Para onde vai a inflação dos Estados Unidos hoje? Ontem, o Fed resolveu parar com a derrocada, assim, né, com a descida nos juros dos Estados Unidos. Então, pela conjuntura de fatores, apesar daqui, do passado recente, ele está no topo, a gente vai marcar esse cara aqui no meio, para ser mais conservador. Então, a gente não tem certeza se ele realmente vai parar aqui ou se questões internas americanas podem afetar bastante esse indicador. Tá? Passando agora para a spread de juros. O patamar está bem baixo, comparando com o histórico. Esse histórico aqui está começando em 96. Todos eles estão começando em 96, 95. Ele está bem baixo para padrões históricos. Ou seja, a gente vai colocar esse cara aqui no topo do ciclo. Próximo. Performance recente. Vamos falar sobre S&P 500. Subida espetacular. A gente fez esse gráfico aqui também, ajustando por inflação. Segue sendo uma subida espetacular. Ou seja, claro sinal de euforia, né, no mercado. Quanto à captação, a gente falou captação em queda e tudo mais, é um claro sinal de desconfiança. Captação subindo todos os meses, com consistência. Claro sinal de euforia também. Então, esses dois indicadores aqui concordam entre si para euforia, topo do mercado. Tá? Topo do ciclo de mercado. Agora, vamos ver valuation. O índice Buffett, né? A gente pega o market cap, a gente pega o somatório do valor das empresas listadas e olha para o PIB. E em 2000 pouquinho antes da bolha .com, estava um pouco abaixo de 150. Em 2007, já tinha passado um pouquinho 100. Hoje em dia, ele passou 200. Então, esse aqui, não tem dúvida, nem de longe, que esse aqui, as empresas estão muito caras em relação ao PIB dos Estados Unidos. Né? Ou seja, esse aqui é topo do ciclo. Tá? Então, fazer um apanhado rápido dos Estados Unidos. Todos os indicadores deram topo, menos os juros. Os juros estão um pouquinho ali indefinido. Olhando os dois, né, fazendo um pouquinho de uma comparação, né? Brasil, a gente está aqui na meiuca, mas uma meiuca que está tendendo para a base, né, do ciclo. E nos Estados Unidos, a gente está assim, com sinais bem fortes, bem alinhados, né, tirando os juros ainda, bem alinhados com relação a ser um topo do ciclo. Né? Ou seja, na baixa, você vai ter mais bolinhas verdes. Na alta, você vai ter mais bolinhas vermelhas. Esse cara aqui não está exatamente na baixa, mas está mais próximo. Então, vai ter mais bolinhas verdes do que esse cara aqui. Entendeu? Bom, essa é a nossa análise, uma análise bem rápida, como eu falei. A ideia é conseguir mostrar alguma ideia para vocês da posição, de forma bem sucinta. O Ricardo vai continuar aqui para concluir a palestra. Eu agradeço muito a presença de vocês e poder compartilhar essa paixão pela economia com vocês. Pessoal, bem rápido, né? Mas para concluir essa parte, então, o que isso representa para a nossa carteira? Né? Brasil, aparentemente, a gente está mais próximo da base do que do topo, mas o sinal não muito claro. Tem algumas coisas que não deixam isso totalmente claro. Estados Unidos, muito claro que a gente está mais próximo do topo. Muito claro que nós estamos mais próximos do topo. Por que a gente olha os Estados Unidos? Né? Acho que é um parênteses legal de fazer aqui. A gente olha os Estados Unidos porque os Estados Unidos representa aí, hoje ainda representa 70% da economia mundial. Então, uma queda dos Estados Unidos é uma queda da economia mundial como um todo. Isso reflete no mundo inteiro, né? Principalmente no Brasil. É o segundo maior parceiro comercial, né? Foi por muito tempo o primeiro, agora a China é o primeiro, mas independente disso, parceiro direto, independente disso, influencia o mundo inteiro. Então, é importante a gente ver os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos estão nessa situação aí, que é uma situação de muito claro topo, é um momento de ficar bastante cauteloso. Um outro sinal, que não é um indicador que a gente acompanha, mas se a gente olha... Falei sobre o Warren Buffett várias vezes aqui, né? O Warren Buffett nunca teve tão líquido como ele está agora. Nunca teve com tanto dinheiro na mão, liquidez. A liquidez é exatamente preparada para um momento, né, mais difícil, um momento que ocorra uma queda do mercado. Ele tem 300, se não me engano, está com 340 bilhões de dólares em dinheiro se esperando um problema acontecer. Compensação, o Brasil ainda, né, com empresas baratas. Como é que eu faço com minha carteira? Como é que eu me posiciono com minha carteira? O que nós fazemos? Nesse momento, nós aproveitamos, sim, nos posicionamos num valuation baixo, nas empresas que estão baratas,
mas não vamos para extremo nenhum, não apostamos mais de um lado nem para o outro. A gente mantém o estado de conservador, com uma liquidez boa. Então, aquela liquidez dos nossos clientes, né, aquele percentual do quadro que eu mostrei azul, ele, nesse momento, ele é muito importante que se tenha. Porque numa queda rápida no mercado americano, que puxa todo mundo para baixo, aí os indicadores que hoje lá estão parecendo que estão no topo, o PIB, pode ser que ele vá para baixo, porque todo mundo sofre. Desemprego, começa a acontecer notícia nesse sentido. Aí sim nós vamos ficar com todos os indicadores ali mostrando o Brasil na baixa, que é o que falta do Brasil na baixa, se isso acontecer. Isso vai acontecer? A gente não sabe. Quando vai acontecer? A gente não sabe, a gente não prevê o futuro, mas a gente precisa estar preparados para isso. Então, a gente se prepara para um acontecimento disso. Por quê? Porque nós vamos, na realidade, nos aproveitar desse acontecimento. Quando tudo cair, a liquidez que nós temos, os ativos que são inversamente correlacionados, né, $1 da vida, ele vai se valorizar e a gente usa para comprar os ativos que ficaram mais baratos ainda, que já estavam baratos. Então, você se prepara para qualquer situação do mercado, não apostando, né, em algo que vai acontecer. Porque pode ficar 2, 3 anos uma situação dessa, aqui 4 anos uma situação dos Estados Unidos ainda mais caro, esticando ainda mais, e nesse tempo vai ser o tempo que as empresas estão baratas se valorizarem no Brasil. Isso pode acontecer. Acho que esse é o resumo do que a gente está na nossa carteira.